Vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 14. Não, perdão, Mateus 18. Mateus 18. Quero cumprimentar o pessoal que está na audiência das rádios, dos aplicativos. 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Senhor Jesus Cristo, eu te peço neste momento que o Senhor me use para semear a tua palavra, porque sabemos que ela é uma semente, e quando ela cai na terra, ela caiu no meu coração, caiu na terra boa, que é o meu coração, que é o coração das tuas ovelhas. E existe milhares de ovelhas que estão por aí, Senhor, perdidas, ovelhas desgarradas, que através desta palavra, através da semente boa, quando ela cai na terra boa, ela promove resultados. Eu oro em nome de Jesus, que eu seja agora um semeador, que sai pelos caminhos a semear a semente. Eu oro em nome de Jesus, e a igreja de Jesus digam todos amém, 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 amém. Glórias a Deus. Há um erro muito grande no meio do povo de Deus, quando se fala de perdoar. Há uma dificuldade de perdoar, e maior ainda quando você pensa, quando você perdoa e você tem que continuar agarrado com a pessoa. Quando a pessoa não entende o que Jesus falou, ela decifra o que ela quiser decifrar, ela interpreta do jeito que ela quiser interpretar. E Jesus nunca disse para ninguém que quando você perdoa alguém, é obrigatório você caminhar junto com essa pessoa. O perdão não traz de volta a pessoa para perto de você. O perdão te liberta, o perdão te alivia. A falta do perdão é um fardo na nossa vida. A gente não perdoa para ter a pessoa de volta, a gente perdoa para a gente ser livre, porque acontece muitos relacionamentos que quebram, casamentos que se rompem, amizades que se acabam, e a gente pensa assim: puxa, eu perdoo essa pessoa, mas ela não quer mais andar comigo, então como vai funcionar, né? O problema não é ela querer andar, isso aí Jesus não está mandando ninguém andar com quem você perdoa. Ouvi alguém dizer: não, mas Jesus perdoou e andou junto. Jesus é quem? Jesus é Deus. Jesus é Deus. Então nós não somos Deus, nós somos seres humanos, cheios de defeitos, cheios de qualidade, mas com muito mais defeitos do que qualidade. E Deus sabe que em nós não habita ainda essa coisa de você perdoar e vamos embora, continuar. Você sabe lá que a pessoa que você perdoou, ela quer caminhar com você? Às vezes não quer, às vezes essa pessoa nem pediu perdão para você. A maioria dos perdões que eu dou, que eu libero, a maioria deles, as pessoas nunca chegaram perto de mim, César, para dizer assim: eu falei isso, desculpa pastor, me perdoa. Nunca.
dentro da nossa congregação, eu tenho alguns exemplos, não vou citar, por ética, né? Algumas pessoas que me fizeram mal, e às vezes ainda fazem mal ainda, por notícias que chegam nos meus ouvidos, e ainda continuam andando no nosso meio, sabe? Continuam me fazendo mal, mas eu já libero, eu já não tenho esse peso. Por quê? Eu estava fazendo uma pesquisa, se eu não quiser perdoar, quais são as consequências espirituais? Quais são as consequências se você optar por não perdoar? As consequências se manifestam em 3 níveis principais: nível espiritual, nível emocional e nível físico. O perdão é uma escolha pessoal. Talvez você perdoe alguém que nem te pediu perdão, e aquela pessoa vai dizer assim: eu não pedi perdão para ela, porque ela me perdoou. Então o perdão é bom para quem perdoa, é bom para nós que perdoam. Qual é o efeito negativo de eu não perdoar? Espiritual, emocional e físico. O perdão é uma escolha pessoal, mas a falta do perdão, gera um peso que recai sobre quem guarda a mágoa. Paulo disse: longe de vós toda a amargura, toda a ira. Então, para alguém não ter ira contra o outro, amargura contra o outro, você tem que perdoar. Senão você vai ter ira, vai ter amargura contra aquela pessoa. E o único prejudicado não é a pessoa, é você. Porque ela atinge o espírito, atinge o teu emocional e atinge o nosso corpo físico. Aqui estão os principais impactos de manter esse ressentimento. Primeiro, espiritual. Jesus falou, Mateus 6, 14 e versos 15. Mateus 6, olha o que ele disse: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, qual é o resultado? Também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Preste bastante atenção, que isso aqui parece uma pegadinha. Vou ler o 15. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Parece, se você ler isto aqui, quando você lê, parece que para Deus me perdoar, depende de eu perdoar, né? Não dá uma intenção assim, dá um entendimento? Bota no 14 lá, irmão. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Então, vou lhe dizer que o perdão de Jesus não depende do meu perdão pelo próximo, porque senão não seria ele o perdoador, seria eu. Então, o que ele quis dizer aqui? Se eu não perdoar, ou seja, como é que eu deixo de perdoar? Eu guardo a mágoa, eu guardo o ressentimento, eu guardo a amargura. Então, estes sentimentos que eu guardo porque alguém me feriu, me impede de eu viver o perdão que Deus me deu. Não é que Ele não te deu o perdão, Ele já te deu o perdão, mas impede de você se ver. O problema não é que Deus nos perdoou, Ele já nos perdoou. O problema é que nós não conseguimos nos ver perdoados. Por que nós não conseguimos nos ver perdoados? Porque nós não perdoamos. Então, se nós não perdoamos, não é que Deus não nos perdoa. Deus só vai te perdoar se você perdoa. Então, fica limitado, a salvação fica limitada na minha responsabilidade. Então, a salvação não está sobre a minha responsabilidade, a salvação está sobre a responsabilidade de Deus. Então, há uma coisa que acontece aqui dentro, que chama-se espiritual, emocional e físico. Então, nós ficamos com isso aqui, nossa mente, com as consequências. A primeira consequência é espiritual. Nós ficamos, a Bíblia ensina que se não perdoarmos os outros, o Pai Celeste também não perdoará as nossas transgressões. Parece que depende de nós, do nosso perdão pelo outro, para que o Pai
me perdoe, mas não depende. Quando ele diz, você não se sente, quando você não se sente perdoado, quem são os cristãos ou os crentes que não se sentem perdoados? A maioria daqueles que não tem coragem de orar. Porque se você não tem coragem de falar com Deus, transfere sempre para outro, tem aqui um pedido de oração, a gente não vai fugir de orar por ninguém. Desde o primeiro momento que aquela pessoa que pediu oração também já fez a sua oração. Se essa pessoa não fez essa oração, porque ela tem ressentimento com alguém e ela não se sente perdoada, e por ela não se sentir perdoada, não tem coragem de chegar diante de quem? De Deus. Então, quando você chega diante de Deus com os seus pedidos, como você não perdoou, você não se sente perdoado, então você não tem coragem de chegar. Nós somos pai, nós somos pai, alguns ainda têm mãe e pai. Quando a gente era moleque, mais novos, quando a gente fazia uma besteira na vida, né? Para a gente chegar para o papai, para a mamãe, para pedir alguma coisa, a gente ficava com ressentimento, né? Preocupado. Ela sabe que eu fiz, é melhor não chegar. Então ela sabe que eu fiz, então é melhor não chegar. Então a falta do perdão tem consequência. Tem consequência. Paralisia espiritual. Aqui, tá vendo? Como que a falta do perdão prejudica a gente? Ela paralisa o meu mover espiritual. O meu mover espiritual está ligado a Deus. Se eu não tenho coragem de chegar para Ele, então o meu mover espiritual se acaba. Ela fica parado. Então a falta de perdão paralisa a minha intimidade em oração. Muita gente que não ora, é muita gente que tem raiva da vizinha, que tem raiva da tia, tem raiva da mãe, tem ódio de não sei de quem. Então, por ela não perdoar aquela pessoa, às vezes a pessoa já até pediu perdão. Aí a pessoa, não, está aqui. Esse está aqui, o prejudicado é quem diz, está aqui. Porque isto gera prejuízo espiritual, emocional e físico. Quando a pessoa não perdoa, ela tem um sentimento de ódio. E o ódio, a raiva, ela provoca tumores, caroços, insônia, cansaço, estresse, ansiedade. Olha o prejuízo que tem alguém que não queira liberar o perdão. Então, independente se alguém te feriu, te machucou, te magoou e não se arrependeu, porque a maioria não se arrepende, não. A maioria não se arrepende. Às vezes um pai faz uma coisa com o filho, não se arrepende. Um filho faz uma coisa com o pai, não se arrepende. Uma mãe faz algo com seus filhos, não se arrepende. Um filho faz com sua mãe, não se arrepende. E não, por ela não se arrepender. A minha mãe me machucou muito. Meu pai me machucou muito. Então está aqui dentro de mim. Então eu carrego dentro de mim, sabe, essa coisa. E essa coisa vai te atrapalhar você. Vai te atrapalhar teu mundo espiritual, tuas emoções e o teu físico. Então você não queira este mal sobre você. Libere o perdão. Então, paralisia espiritual, a falta de perdão é vista como um bloqueio que impede o crescimento espiritual e interrompe a recepção das bênçãos. Sabe que a igreja de Cristo hoje, na face da terra, algumas partes dessa igreja, né, não sei se é de Cristo, se reúne como se fosse, as manifestações de Deus sumiram das igrejas. E o que essas igrejas estão fazendo para sinalizar que Deus está presente? Você vê, é o cai, é o baba, é o rola, é o grita, sabe, aquele culto de birutas. Isto tudo é a ausência do espiritual, porque há bloqueio na nossa mente. Quando você retém um perdão, o perdão, quando você perdoa, você se parece com Deus. Quando você retém o perdão, você se parece com o diabo. Olha que problema que nós arrumamos. Isso só depende de nós, porque não depende de eu ir e lá a pessoa, eu vou te perdoar. Independente de você ir ou a pessoa vir a você, você já limpa o teu coração. Limpa o teu coração. Então, primeiro ponto é consequência espiritual.
Segundo ponto é consequência emocional e mental. Prisão no passado. Muitas das coisas que nos impedem de perdoar são o nosso passado. O meu neto, eu conto do meu neto a minha vida quando criança, né? Ele fica com pena de mim. Ele fala: vovô, eu tenho pena de você, vovô. Vovô, eu queria tanto ter nascido na tua época, porque eu ia te dar metade dos meus brinquedos, metade dos meus doces, tudo que eu tenho aqui eu ia te dar metade. Eu conto para ele a vida sofrida que eu tive quando eu era criança. Eu falo: você tem uma vida boa, meu filho. Você é rico. Ele fala para o pai dele, ele fala para a mãe dele. Às vezes alguém fala: não, você não é rico não. Você não é rico. Eu falei: você é rico. Você pode acreditar que você é rico. Então ele fica com dó de mim, porque eu conto para ele as necessidades. Era uma tangerina, que abria a tangerina e dividia gomos para os filhos. E tinha tempo que não era gomo, você abre a tangerina, dentro da tangerina você abre o gomo, tem aquelas bolinhas, não tem? Então eram as bolinhas. Então você vê como foi a vida do seu pastor como criança. E quem era responsável por mim quando criança? Era eu? Era eu? Quem era responsável por você quando criança? Era você? Não, era o pai e a mãe, entendeu? Era o pai e a mãe que eram responsáveis por nós quando nós éramos crianças. Então, eles não deram isto para a gente, sabe? Não fizeram o máximo para dar isto, né? Um conforto. Então, isto que eu passei, eu até falei, estava até conversando com a minha esposa hoje, não sei se foi hoje ou foi ontem, que a gente conversa todo dia. O meu pai foi muito... Ele tinha problema com a minha mãe, né? Tinha problema com a minha mãe. Mas a gente não podia pagar o preço pelo problema que ele tinha com a minha mãe, né? Tem um homem, o pai tem problema com a mãe, e os filhos pagam o preço por problema que um pai tem com a mãe e a mãe com o pai. Eu não acho justo isso, sabe? Quando um pai separa, deixa o filho, né? Eu não acho justo machucar o filho, maltratar o filho porque separou da mãe, nem a mãe maltratar a criança porque separou, porque ferindo a criança ou ferindo o pai, ferindo a criança ou ferindo a mãe, né? Então uma coisa que eu guardei muito no meu coração contra o meu pai foi isso, que ele não gostava de minha mãe, é que casou com ela, né? A gente não tinha nada a ver com o que ele fazia com ela e fazia com a gente também. Então isto tudo, você desde pequenininho vendo essas coisas, enche o coração de raiva, de ódio, de desespero. Para vocês terem uma ideia, eu não me recordo se eu tinha 10 anos, 9 anos, 11 anos, não sei, não me recordo. Eu sei que quando eu bati no meu pai, eu não tinha mais de 10 anos, acho que eu não tinha mais. Quando eu bati no meu pai, que ele bateu em todo mundo dentro de casa, machucou todo mundo. Aí tinha um porrete que ele guardou, um cabo de enxada, né? Só um cabo, guardou debaixo da pia. Aí eu peguei o cabo, um garotinho pequenininho, peguei o cabo, fiquei assim para trás. Aí alguém falou para mim: seu covarde, veio com um pedaço de pau. Eu criança. Aí ele veio para me apanhar assim. Aí eu peguei o cabo por baixo assim, alejei logo ele por baixo, né? Pô! Aí quando ele arriou, eu dei umas 300 pauladas na cabeça dele. Arriou, ele ficou arriado no chão. Aí chamaram a polícia. Aí a polícia veio prender eu, porque a vítima era ele. Meus irmãos todos machucados, minha mãe toda arrebentada e ele lá desmaiado. Rachou a cabeça dele daqui a aqui. Eu ia matar ele. Se não fosse minha prima tirar, eu ia matar ele. Então, você vê, olha a minha vida. Então, quando eu fui preparado, eu falo com as pessoas, eu fui preparado para ser um matador, para ser alguém ruim, para ser alguém que não tenha misericórdia de ninguém, porque a minha vida, desde do meu nascimento até uma certa idade, a minha vida foi muito difícil. Não estou dizendo que ela é fácil hoje não, mas está bem mais leve, né, do que foi. Então, eu tinha tudo isto acumulado dentro de mim contra o meu pai.
Aí a polícia veio, eu me lembro. Aí falou, não, porque vou levar ele para o juizado menor. Você lembra dessas coisas, né? Tinha essas frases, né? Ele vai para o juizado de menor, vai passar lá, vai ficar lá no juizado de menor. Aí ele se melhorou um pouquinho, né? Ele levantou e falou, não, deixa ele, quando ele fizer 15 anos eu vou arrebentar ele. 15 anos, falou quando eu fizesse 15 ou 16 anos. Então, e eu cresci assim, sabe, aí separou, minha mãe foi para um lado junto com a gente, eu fui viver dentro de um sítio com uma mulher que tinha um nariz desse tamanho, uma birruga maior do que o nariz, então era difícil. A minha mãe me deixava lá no sítio, não sei se era no Barata, em Realengo, ela me deixava lá, só eu lá, e essa mulher, o marido dela mais feio, o cara parecia uma caveira, chupada, e a mulher com o narizão, com a birruga aqui na testa, e eu sozinho no meio daquele mato, eu pequenininho. Aí minha mãe me deixava lá, e minha mãe ficou com as outras crianças num lugar, e eu fiquei sozinho. Toda a minha vida foi difícil, sabe, minha mãe me abandonou, minha mãe subia, quando ela, às vezes era 2 vezes na semana, ou 3 vezes que ela ia lá me ver, aí eu olhava ela subindo, ficava feliz da vida, mas depois ela voltava, e eu ficava sozinho com a mulher da birruga e do nariz grande, então era difícil. Tudo isto me gerou, sabe, uma angústia, uma raiva de todo mundo, de gente, de pai, de mãe, me gerou. Então, para vocês entenderem o que é o perdão independente, meu pai nunca me pediu perdão, meu pai nunca me pediu perdão de verdade, mas eu o perdoei. Quando eu era brabo, irmão. Com 15 anos de idade, quando eu fiz 15 anos para 14, eu levei essa facada aqui. Com 15 anos, eu fui lá, onde ele morava, onde eu moro hoje. Falei aí, estou com 15 anos, estou aqui. Eu era brabo, né? Estou aqui, vem, vê se você vai se dar bem. Aí ele começou a chorar e tal, daí lá para cá me respeitou como um homem. Nunca mais. Depois fui morar lá, casei, arrumamos a casa lá, eu e minha esposa. Ele sofreu demais. Quantas vezes eu peguei ele no meio da rua, na calçada, deitado, saindo formiga pela boca, pelos ouvidos, e vivo. Saía correndo para o hospital, levava ele, minha esposa testemunha, todo cheio de cocô, dava banho nele, fazia barba dele, dava banho, dava comida na boca, sabe? Como se ele não tivesse feito nenhum mal comigo, sabe? Eu o tratei como trata um ser humano, sabe? Não tinha aquela imagem, certo que não desaparece, mas não me feria. O perdão é esse, você não esquece, mas aquilo ali não te machuca mais, não te cansa, não rouba a tua energia, não tira de você o ânimo pela vida, a confiança. Não, tem gente bem, tem gente boa demais. Então eu quis deixar esse pedaço da minha história para vocês saberem o que é, porque tem muita gente aqui, ó, consequência emocional e mental, prisão do passado. Então tem gente que está presa no passado, não perdoar mantém você acorrentado ao evento que causou a dor. Então, quando eu falei, eu perdoo ele, sabe? Qual é a forma que você sabe que você perdoou? Quando aquela pessoa que te fez mal precisa de você, mesmo sem ela pedir, você vai lá e ajuda. Então, este é o sinal que você está livre, e se você está livre para perdoar, aí você se sente perdoado, sabe? Eu não tenho dúvida nenhuma, se eu morrer agora, eu vou acordar nos braços de Cristo. Sabe por causa de quê? Porque eu não tenho nada no meu coração de contra ninguém. Eu não tenho nada, e eu fui criado para ter tudo contra todos. Minha esposa testemunha quantas vezes o meu primo, tal de João, me provocava, eu casado novo, me provocava, me xingava, sabe? Aí uma vez alguém estava batendo nele, aí eu fui lá, tirei o cara de cima dele, que estava batendo, arrebentando com ele. Então, isto são sinais,
que você está livre desse sentimento. Quando eu liberei, a primeira pessoa mais difícil para perdoar era meu pai. Se eu conseguir perdoar o meu pai, eu consigo perdoar qualquer um. Então tem gente que fica preso no passado. Não perdoar é manter você acorrentado ao evento que te causou a dor. Aí eu sofri demais. Irmãos, não fala de sofrer. Eu entrava era mercadinho. Antigamente tinha supermercado, era mercadinho, né? Quitanda, chamava de quitanda. Eu entrava na quitanda, aí tinha aquelas, não sei se vocês vão, aquele negócio, aqueles baleiros que tem um monte de, lembra aqueles baleiros? Alguém já viu? Cara, olha para o outro lado, você não tem direito nem de olhar para o baleiro, porque mamãe não vai comprar, papai não vai comprar, então nem direito de eu olhar para o doce, para o biscoito eu tinha. Então isto tudo poderia ter me criado um monstro, mas o diabo queria que eu me tornasse, eu estava vivendo como um monstro. Uma vez, drogado, no centro da cidade, tinha lá uns mendigos lá, debaixo desses, ponto de ônibus, né? Estava lá no jornal, eu meti fogo no papel, não deve ter morrido, não, deve ter levantado e foi embora. Então eu não tinha pena de ninguém, tinha pena de velho, de novo, de criança, bicho, cachorro, chutei cachorro, gato. Então, eu fui preparado para não perdoar, para matar, para fazer coisa ruim, mas Deus entrou, sabe? Quando Deus entra na nossa vida, irmão, nós não somos capazes de ceder. É Ele que nos faz ceder. Porque quando eu cedo para o perdão, sabe o que eu estou dizendo? Eu quero ser curado espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Não é normal alguém chegar aos 65 anos, ter todos os exames normais. Não é normal você ter o colesterol, glaucoma, tudo 100, nota 100, não é normal, sabe? Há uma manutenção do céu, eu sei que há uma manutenção do céu sobre a minha vida, eu me cuido, mas há uma manutenção de Deus na minha vida. Então, que eu estou dizendo isto, porque não perdoar é te manter acorrentado aquilo que te causou dor, é revivendo o ciclo de mágoa repetidamente. Tem gente que fica repetindo. Eu posso contar esse testemunho 1 milhão de vezes, não conto, não aparece nenhum sinal de raiva, de rancor, de ira. Eu conto só para ajudar as outras pessoas. Então, prisão no passado, não perdoar é manter você acorrentado ao evento que te causou dor, revivendo o ciclo de mágoa repetidamente. Aumento do transtorno. O rancor crônico está diretamente ligado ao aumento da ansiedade e do estresse. Se você guarda, se você não perdoa, você se sente mal. A pessoa que te fez mal, ainda tem gente que me faz mal ainda, irmão. Tem uma irmãzinha aqui que sentava ali, ela está numa outra igreja já há não sei quantos anos, uma irmãzinha me odeia, e diz que é irmã. Eu fico pensando assim, que mal eu fiz para essa pessoa, para ela me odiar desse jeito. Toda vez que vai conversar com alguém daqui, fala de mim, fala mal de mim. Então, são pessoas que estão dizendo que estão fazendo a obra de Deus, dizendo que estão servindo a Deus. A Bíblia diz, até quando você vai dar oferta, e você tem alguma coisa contra alguém, você não deve dar, sabe por quê? Você não está semeando, você está jogando seu dinheiro fora. Por isso que muita gente dá dízimo, dá oferta, participa de corrente, de campanha, só vive na miséria. Porque se você tiver algum restício do seu coração contra alguém, não é que você não tenha motivo de ter isto. Eu tenho, mas eu optei por ter saúde.
Eu optei por ter uma vida com Deus, eu optei por ter o meu espírito conectado com Deus, eu optei de ter minhas emoções equilibradas, sabe? É tua decisão, perdoar é decisão, é decisão. Então, é o aumento do transtorno, rancor crônico, está diretamente ligado ao aumento da ansiedade, estresse, depressão. Então, essas coisas todas aqui, estresse, ansiedade, depressão, está ligada. Porque quando você não perdoa, você não está ligado a Deus. Você pode estar ligado a uma igreja, a uma denominação, a uma religião. A maioria dos seres humanos carregam dentro delas rancores antigos, que elas não conseguem perdoar. Eu não fiz nada, eu não fiz um jejum, sabe? Eu não fiquei, Deus tira de mim isso aí, não. Eu que faço morrer todos os dias esse sentimento que o único prejudicado sou eu. Só depende de mim, não depende do outro me pedir. Eu já liberei. Alguém me xingou, não cara a cara, mandou mensagem me xingando, falando que eu não tenho uma coisa que eu sei que eu tenho, né? Eu tenho mesmo. Então, essa pessoa reforçou, finalizou dizendo, eu mandei te dizer, eu disse que você não tem mesmo, e repito, você não tem mesmo. Falei, está perdoado. Não falei uma palavra, só liberei o perdão. Agora, se essa pessoa vai carregar o ódio contra mim, sem saber, não sei porquê, esse ódio, né? A única coisa que eu fiz foi dar de comer a quem tem sede, dar de beber a quem tem fome, é o que eu faço. Então, vamos lá, distorção da realidade. O ressentimento pode tornar o pensamento amargo e cínico, afetando todos os seus outros relacionamentos, mesmo os que não têm relação com as ofensas originais. O que é isso? Por exemplo, alguém que se separa e vai casar de novo, mas não perdoou o primeiro ou a primeira, não vai dar certo com o segundo, nem com o terceiro, nem com o quarto. Você tem que, vamos usar um ditado assim, você tem que lavar a tua alma. Lava a tua alma no sangue de Jesus. Deixa o sangue de Jesus te purificar de verdade, não apenas de falar, o sangue de Jesus me purificou. Isso é lindo de falar, irmão, mas na realidade, para provar isto, a gente tem que mostrar. E uma das amostras de provar o perdão de Deus é quando nós perdoamos. Consequências físicas na saúde. Estudos indicam que o estresse de não perdoar mantém o corpo em estado de alerta constante, o que pode causar. Acabou de morrer um camarada que falava umas frasezinhas aí, sextou, alguém viu na televisão, viu aí nas redes sociais, passou na televisão, passou nas redes sociais, é bem conhecido, é um cara que tinha quase 3 milhões de seguidores, com dinheiro. Então, o cara de 50 anos, sentiu uma dor na barriga, foi ao banheiro, lá mesmo ficou, caiu duro lá, bateu com a cabeça e já chegou morto no hospital, teve um infarto, não sei o que aconteceu, não sei o que ele carregava dentro dele, né? Ele tinha a frase também, bebê, ele falava, bebê, tudo é bebê. Aí o pessoal falava essas frases, eu não sabia quem era o dono dessa frase, então foi embora esse camarada. Então, há uma consequência no nosso corpo físico. O estresse, não perdoar, mantém o corpo em estado de alerta constante, que pode causar, primeiro, problemas cardíacos. Eu falei com vocês que eu fui no médico, quando eu faço check-up, eu faço eco, eu não tenho plano de saúde, eu guardo o dinheiro, faço tudo, depois guardo de novo para fazer o próximo ano. Fiz o eco e o eletro. O meu eletro sempre dava uma alteração, e no eco vi o coração normal. Aí foi acusado
arritmia no meu coração. A arritmia estava sendo no coração, né? Foi a arritmia. Eu falei, não recebo isso, não quero isso, eu não tenho nada para ter isto. Eu não tenho raiva de ninguém, não tenho ódio de ninguém, não tenho rancor de ninguém, então eu não quero isto no meu coração. Não quero. Fui fazer exame de novo. Não tem mais arritmia. Entendeu, pessoal? Sai. Eu fui no médico, fiz o da próstata, como é? Do gelzinho, como é que não? Não. Trans, né? Tipo uma trans. Que bota assim o gel? Ultrassom, tá? Aí lá no lugar que eu fiz, me colocou com câncer. Aí você está com câncer, está ruim, vai morrer, corre para tomar remédio rápido, para mandar fazer os remédios, uma dinheirada de remédio. Eu falei, doutor, eu não tenho isso aqui não, doutor. Não, está aqui. Eu falei, eu não tenho isso aqui. Você sabe quando você briga com uma autoridade? Eu falei, eu não tenho isso aqui, eu vou lhe provar que eu não tenho isso aqui. Você vai gastar dinheiro à toa. Eu falei, deixa eu gastar dinheiro à toa, eu só vou comprar este remédio que o senhor me passou, eu vou gastar dinheiro à toa. Eu não tenho. Aí fui em 2 lugares, fiz o mesmo exame, tem nada. Aí voltei lá com os dois exames, mostrei para ele e falei assim. Aí veio o responsável pela clínica, olhou e falou, não tem, eu quero que o senhor faça aqui de novo. Aí foi lá e fez, não tinha nada. Então você vê, olha a confiança que você tem que ter com Deus. Se fosse outra pessoa que tivesse o coração cheio de bloqueios, de raiva, o médico deu a sentença, sabe o que eles fazem? Acredita logo, se rende à sentença. Irmão, o Deus do céu já te deu a sentença, tu és um abençoado com toda sorte de bênção. Então, fique com essa sentença e te cuide, se proteja. Então, problemas cardíacos, aumento da pressão arterial. Ai, eu tenho raiva, é minha vizinha. Irmão, se eu tivesse esse elemento nojento chamado falta de perdão no meu coração, eu tenho motivo, eu só tenho um vizinho, desculpe a expressão, asqueroso, irmão. Se você se queixa dos teus, um é macumbeiro, o de lá já, graças a Deus, está melhorzinho, da frente católico, sabe, o da frente cachaceiro e maconheiro. Irmão, é uma desgraça. Sabe que eu trato eles? Ajudo, já ajudei, a casa deles pegando fogo, podia deixar a casa pegar fogo, pelo menos pegava fogo e saia de lá, né? Fui lá, corre rapidinho, ajudei. Teve uma vez que eu pulei para desligar, não sei o que, eu ligo, está uma panela queimando aqui, eu ligo, cara, a pessoa vem lá. Então, eu estou sempre colaborando, eu estou mostrando para eles o que eles estão fazendo comigo. A gente está descansando, 1h30, 2h da manhã, é a hora que eles chegam, vai brincar com o cachorro. Quem já foi na minha casa sabe que é parede com parede, um quintal gigante, aqueles miseráveis fizeram as casas tudo grudadas uma na outra. Então era para mim ter raiva dessa gente, e às vezes dá raiva, mas quando eu penso em ter raiva dessa gente, eu prefiro pensar em mim, na manutenção do meu corpo, da minha saúde. Eles que se lasquem para lá, eles que recebam a punição dada pelo Senhor Jesus Cristo, é o Senhor que dará a paga para eles. A Bíblia diz que o que o homem semear, não está dizendo o que o crente semear, está dizendo o que o homem semear, o macumbeiro, o católico, o idólatra, o feiticeiro, o ateu, o que eles semeiam, o que eles vão colher, entendeu? Então, problemas, baixa imunidade, excesso de cortisol, é um hormônio terrível, irmão. O hormônio do estresse enfraquece nosso sistema imunológico. Tudo isso ligado à falta de perdão. Dores crônicas. Tem gente que tem o corpo todo inflamado. Todo inflamado. Vai no médico, bate, não tem nada. Mas está lá, tudo, já acorda cansado, já acorda morto, não tem força para nada. Perdoar não significa concordar com o erro ou tornar vulnerável às novas agressões, ou seja, eu te perdoo, me bata de novo. Não, você se protege dessas pessoas que te fazem mal. Então, espero que, nem botou para gravar? Espero que esse testemunho, que eu preferi te trazer
te trazer testemunho, mas deixa eu só te trazer aqui algumas palavras. Já lemos que o mandamento de Deus, Mateus 6,14, né? Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Em Colossenses 3,13, põe lá, irmão, para mim. Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Então, o perdão é maravilhoso, né? Perdoar é maravilhoso. Mateus 18, que nós lemos, né? 21, 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então, em Lucas 17, 3 e 4, olha lá, Lucas 17, 3 e 4, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, se 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta a nossa fé. Então, eu percebo que muitas das vezes a gente deixa de perdoar porque o outro que nos machucou não vem até nós. Então, quando você perdoa, mesmo sem a pessoa ter vindo a você, é você que é beneficiado, você pode acreditar nisso. Efésios 4, 31 e 32, só para deixar os versículos bíblicos. Efésios 4, 31 e 32. Longe de vós toda amargura. Olha aí, o que cria amargura? A falta do perdão. O que cria cólera? A falta do perdão. O que cria ira? A falta do perdão. O que cria gritaria, briga? A falta do perdão. O que faz a gente blasfemar? A falta do perdão. Bem assim como toda malícia. Então, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Mateus 11, 25. Olha lá. Mateus 11, 20, Marcos, perdão, irmão, é Marcos. Eu vi aqui o M, pensei que era Mateus. Marcos 11, 25. Olha o que diz. E quando estiverdes orando, olha lá, se tendes alguma coisa contra alguém, faça o quê? Perdoai. Olha lá. Para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Já lhe expliquei. Não é que Deus depende de nós para perdoar a gente. Quando você deixa Ele perdoar, você fica com um verdugo na tua cabeça. E esse verdugo te diz: você também não está perdoado, você também não está perdoado. Então você não perdoa, porque você não está perdoado, você não perdoa. Então você fica com esse verdugo batendo na sua mente. Bota de novo lá, irmão, no 25. Quando estiveres orando, então quando você for fazer as tuas orações, se tendes alguma coisa contra alguém, o que faz? Perdoe. Então não guarde esse sentimento. Se eu não quiser perdoar, já explicamos sobre isso. Se eu não quiser perdoar, né, tem problemas físicos, tem problemas emocionais, tem problemas de vários âmbitos. Por que temos que perdoar? Perdão é fundamental por 3 razões principais. Nos conectam com a nossa espiritualidade. O perdão me conecta com Deus. Sem o perdão eu me desconecto com Deus. Eu tive raiva. É só eu me ajoelhar para orar com raiva do meu pai, com raiva da minha mãe, com raiva do meu vizinho,
O meu vizinho chega 2 horas, tem um ódio dele. Então, a conexão com Deus, biblicamente, é o perdão que oferecemos ao próximo, independente do que te fizer, irmão. Siga a vida sendo generoso. Sabe que o generoso prospera, tá bom? Assim seja, assim disse o Senhor. Essa foi a palavra do Senhor para a nossa vida.